Embora estudar. 1º de abril, Narrativas da Cadeia, Salim Miguel. Pessoal, confesso a vocês que não conhecia esse escritor. É algo que eu já me questionava há algum tempo. Por que essa questão da cultura catarinense, né, de Santa Catarina, ela ser tão, digamos assim, menos conhecida, menos vista do que do restante do país? Nós temos estados aí menores do que Santa Catarina, nós temos, né, os estados em volta de Santa Catarina têm uma cultura muito valorizada, nós conhecemos vários escritores, cantores, né? E assim, até fiz uma pesquisa sobre isso porque eu puxei na memória assim algum cantor famoso catarinense. Não consigo me lembrar de nenhum, não consegui me lembrar de nenhum. Fui pesquisar na internet e aparece pouquíssima coisa, alguns grupos ali, né, mais parecido com uma música gauchesca. E até vou contar uma coisa aqui, né? Como o cantor mais famoso de Santa Catarina aparece MC Pipoquinha. E aí me preocupa um pouco. Porque não é possível que o estado de Santa Catarina não produza uma cultura tão boa. E conversando, né, já conversando com várias pessoas, vários amigos, né, abrindo um debate aí, estávamos conversando esses dias, depois da leitura deste livro também, e eu não sei, parece, é uma impressão, né, de várias pessoas que a cultura é vista por uma parte da população de Santa Catarina como coisa de vagabundo. Isso preocupa bastante, porque parte da sociedade vê assim hoje, né? Com essa questão da extrema-direita aí tão presente hoje, eles observam cultura como ser algo de vagabundo. Tá? E eu não sei também se essa questão, né, da cultura de Santa Catarina está ligada a essas questões de tentar, parece haver um apagamento, tá, de coisas que não são daquela cultura europeia, que muitos ali em Santa Catarina se acham, né, europeus, e essa parte europeia não conseguiu produzir nada, essa parte europeia, né, não conseguiu produzir nada culturalmente bom. Mas, voltando aqui, a literatura do Salim Miguel, eu fiquei surpreso. Muito boa. Falando ainda mais sobre isso, né, o principal poeta catarinense é Cruz de Souza. E Cruz de Souza já sofreu um racismo muito forte, né? Tanto que ele teve de deixar o Estado, não pôde assumir um cargo público, né, por questões racistas. Então, né, já tem uma história aí. E outra coisa, eu e muitas pessoas só estão tendo acesso à obra do Salim Miguel, né, pretendo ler mais livros do Salim Miguel, porque a Federal de Santa Catarina colocou essa obra entre as obras do vestibular e publicou, né, republicou, reeditou, né, essa obra. Então fez uma publicação aí e disponibilizou na internet. Então, senão nós nem teríamos isso. Então parece um esforço ali da Federal para resgatar isso, que é muito legal. Eu acho que os catarinenses deveriam ter muito orgulho desses escritores. Pô, cara, Cruz e Souza, e parece, sabe? E eu digo isso, gente, morando aqui. Eu estou mais próximo a Santa Catarina do que a capital do Paraná. Tá? Capital do Paraná, eu andando aqui 60 quilômetros, estou em Santa Catarina. Capital tem que andar o dobro disso, quase. Então, e sabe, conversando com alguns catarinenses, não sei, gente, tá? Mas que legal, que legal. Então, nós estamos aqui analisando as obras da UFSC, né, da Universidade Federal de Santa Catarina, e espero que isso mude, que nós tenhamos mais ali uma força, né, cultural de Santa Catarina. Se vocês tiverem alguns outros escritores de Santa Catarina que quiserem indicar aqui, aceito, tá? Como
né? O Salim Miguel aqui, muito importante. Vamos falar então sobre o 1º de abril. Tá? Pessoal, na epígrafe ele traz algumas palavras de alguns escritores, né, do Antônio Gramsci, por exemplo, e do Graciliano Ramos, muito importante, né, de um trecho ali de Memórias do Cárcere, e o próprio Salim Miguel, ele falava, né, que não queria que o livro dele ficasse como o livro do Graciliano Ramos, né? Não soasse parecido como, né? Ficasse como aquela coisa de ser uma cópia ali. Tem também epígrafe de Rosa Luxemburgo, tá? E primeiro eu preciso falar sobre a forma como esse livro é escrito. Esse livro é bastante diferente. Por quê? Quando nós estamos, como professor de literatura eu digo isso, quando nós estamos, né, ensinando foco narrativo, tipos de narrador, tá? Sempre tem aquele aluno que fala assim, professor, e a narrativa em segunda pessoa, né? E aí sempre vem aquela discussão, há alguns, né, há hoje na literatura, alguns que aceitam essa segunda pessoa, outros críticos literários não aceitam, então é uma discussão bastante grande, mas vou dizer já para vocês aqui, se há uma obra, se existem obras, né, se a gente aceita obras em segunda pessoa, é esta é uma obra. O Avesso da Pele tem um pouquinho disso também. Aliás, tem bastante disso. Parece ali uma narrativa em segunda pessoa. Mas essa daqui, né, parece que... Porque ela se refere ao nosso protagonista como se fosse uma segunda pessoa. E sempre usando o tu. Esse tu, que é bastante característico de Santa Catarina, né? Em Santa Catarina se usa bastante o tu, muitas vezes conjugado de forma incorreta, mas, né, se usa bastante o tu. E isso já é uma diferença bastante, sabe? A forma como esse livro é narrado. Então, nós ficamos ali como se fosse a consciência falando com ele, né? Como se ele tivesse criado um narrador ali, e esse narrador escreve o livro conversando com ele, falando dele. Lá no Avesso da Pele era o filho com o pai, tá? Então, há algumas semelhanças. Esse livro é dividido em várias partes, e podemos dizer que é um livro bastante autobiográfico. Claro que ele entra como ficção, ele é ficção, não é exatamente o que aconteceu, né? Não é um diário, ele entra como ficção, tá? Mas vai ter muitos elementos reais, vai ter nomes reais, né? Então, e ele faz um pouquinho diferente, tá? Da forma como essa pessoa aqui, o Salim Miguel, sentiu tudo aquilo. Então vamos lá, tá? Temos um prefácio aqui, né? Uma apresentação do livro, e vamos lá ao 1º de abril. O primeiro capítulo se chama A Prisão, e ele está falando uma palavrinha, está ali bastante presente nesse início, que é perplexidade, né? O nosso personagem, ele está ali digitando, né? E aquela palavra perplexidade fica na cabeça dele. Por quê? Porque ele está se perplexo naquele momento. Há uma perplexidade sobre o quê? Acabou de acontecer o golpe. Então, o livro 1º de abril tem a ver com o golpe. Durante muito tempo, se fala ainda, né, que o golpe não aconteceu em 31 de março, mas em 1º de abril. Tá? Então, eu já vi várias discussões sobre isso. Não é meu objetivo aqui discutir se foi 31 de março, se foi na noite da virada do 31 de março para o 1º de abril, pelo que eu sei. Tá? Então, mas o 1º de abril ia ficar como o dia da mentira, né? Então, tá? Mas, enfim, vamos lá. E o livro é colocado 1º de abril sobre isso. Narrativas da cadeia. Então, são as narrativas dele enquanto ele estava lá ao período preso. E nós percebemos que esse personagem, o Salim Miguel, falar um pouquinho sobre o Salim Miguel. O Salim Miguel era um cara importantíssimo, né? Chegou a ter uma livraria ali em Florianópolis, que ele gostava do nome antigo, que é Desterro, que eu sempre falo para vocês, já falei algumas vezes aqui, já falei em vídeo de Cruz e Souza,
Que pecado, que coisa horrorosa, mudarem o nome da cidade de Desterro para Florianópolis, para homenagear Milico, para homenagear o presidente Marechal Floriano. Florianópolis. Desterro era muito mais bonito, né? E ele fala sobre isso também, que ele preferia o nome Desterro. Então era um cara muito culto, que fazia rodas literárias, e se encontrava com intelectuais, fazia uma agitação, produziu filme. Então, era um cara da cultura. Olha só a proibição ali, né? Um cara da cultura de Santa Catarina. Esse cara estava envolvido, né? Não digo que diretamente não era um subversivo, não estava ligado a movimentos que queriam, né, derrubar a ditadura. Não parece nada disso. Está mais ligado à questão cultural. Tá? Cultural. E essa questão cultural no Brasil, né, é muito, muito, muito legal sobre isso. Vou dar um exemplo para vocês, um exemplo assim bem. Eu tenho várias críticas, não gosto, não votaria nessa pessoa, por exemplo, né, que é o Rafael Greca, ex-prefeito de Curitiba, né, prefeito até o último mandato, ele era prefeito de Curitiba. Porque o Rafael Greca, ele tem aquela questão elitista, ele é elitista, ele defende a elite, ele é de direita, ele defende a elite, né, andou indo mais para a direita ultimamente. Porém, Rafael Greca, agora eu vou ser crucificado aqui, se prepara o que eu vou falar. Mas Rafael Greca, ele tem cultura. Ele é um homem que ele gosta de cultura. Então, Curitiba não parou, porque muito ele bancou de cultura. Tá? Curitiba tem cinemas, né, na cidade, que são ali que passam filmes realmente fora do circuito, são espaços que ele criou. Claro que o Rafael Greca tem essa coisa da cultura mais elitista que ele tem, né, essa questão de separar o que é cultura e o que não é cultura. Não cabe a mim dizer o que é cultura e o que não é cultura. Não cabe a ninguém dizer. Tá? Cultura acontece. Mas ele ainda tem essa ligação com a cultura. Tá? A direita tem essa ligação com a cultura, ainda um pouco. Né? Muitas pessoas de direita. Né? Vou dar um exemplo. Marina Colasanti, escritora, era uma pessoa de direita. Escritora. Só que depois que vê esse movimento da extrema direita, para cá, né? Extrema direita para cá, ela mudou. Ela sentiu vergonha daquela direita. Então é mais ou menos isso. Mas vamos voltar ao livro, embora isso tenha a ver com o livro. Então, o Salim era uma pessoa assim, tá? Ligada à cultura. Claro que ele tinha contato com pessoas de direita, com pessoas de esquerda, convivia. E a esquerda, geralmente, ela estuda mais mesmo, ela lê mais, porque quem lê mais, geralmente, é de esquerda. Tá? É quase uma regra ali, né? As pessoas, né, que costumam ler bastante, elas, né, costumam ser de esquerda, costumam refletir mais. E por isso, né, ele é levado à prisão. Ele é preso, ele não sabe o motivo dele ser preso, tá? E então ele acaba preso ali. E eu esqueci de falar uma coisa, né? Estava falando sobre ele. Ele era um cara importante. Ele trabalhava no Palácio do Governo, né? Era ali, né? Trabalhava na Agência Nacional. Então, ou seja, era um cara, né? Que tinha, né? Então, inclusive, aquele texto que eu estava escrevendo ali nisso era um texto, né? Para a Agência Nacional, para ser publicado. Então, havia ali textos dele, né? Que ele era correspondente, então ele enviava e as coisas aconteciam. E essa perplexidade, ela se dá em torno disso, tá? Do que está acontecendo ali. Todo mundo está perplexo com aquele golpe que ocorre no Brasil, né? Que acusam o Jango de comunista, né? Coisa que o Jango nunca foi, nem perto de ser comunista, né? Longe disso. O Brasil nunca passou perto, né? Tem uma frase lá que diz que o mais próximo que o Brasil se aproximou do comunismo foi quando enfrentou a União Soviética, né? Nos esportes. Foi o mais próximo que o Brasil chegou do comunismo até hoje, né? Tá? Mas vamos lá. Logo em seguida vem o capítulo Tua Mulher. Por quê? Porque a mulher dele,
né, no horário que ele é preso, ela está lá dando aula quando ela recebe essa notícia. E aí já se percebe alguma coisa. Alguns vão se aproximar, né, vão ali, né, dizer que estão do lado dela, e muitos, né, alguns são solidários, outros, né, se afastam. E ela vai ser afastada ali do instituto em que ela trabalha, né, Instituto de Educação de Santa Catarina, Instituto Estadual de Educação, algo assim, é um instituto estadual lá que ela trabalhava, tá? É como se fosse, né, um instituto estadual mesmo, né? Como se, hoje nós temos aqui, por exemplo, não temos institutos estaduais aqui, né, no Paraná, mas nós temos institutos federais, né, como o IFPR, por exemplo. Lá era um instituto estadual. E ela era professora. Ah, né? E fica claro que ele é preso quando a mulher sabe disso, né? Porque ele era um elemento perigoso, né? Ele era um comunista fichado. Então, observa, ele era um comunista fichado. A mulher dele é presa logo em seguida também, só que ela acaba sendo solta. Tá? Claro que os militares também se preocupavam com o que se ia falar, então manter os dois presos poderia pegar muito mal. Então liberaram a mulher, mas a mulher fica em prisão domiciliar. Inclusive, né, mesmo depois que ele é solto, a mulher continua em prisão domiciliar. Tá? O próximo capítulo é o No Alojamento. Não sei se eu falei, acho que eu falei, que a mulher tinha muito mais ligação. Tá? A mulher, sim, era uma pessoa mais ligada à esquerda do que ele. O próximo capítulo é No Alojamento, né? Em que ele vai lá para o seu alojamento, ele conta como é aquela lida ali para o alojamento, né? Fala sobre a rotina, que a rotina ali do alojamento ela é asfixiante, né? Todo dia a mesma coisa, né? 5h30 eles levantam, 5h45 tem fila para o sanitário, 6h30 tem o café da manhã, né? 11h30 o almoço, 5h30 o jantar, às 22 horas apaga a luz. Né? E eles costumam chamar o local em que eles escolhem, naquela cela grande, que no início tem poucas pessoas, ele é um dos primeiros presos, não é o primeiro, mas é um dos primeiros, chega a ter mais de 60 pessoas. Né? Então ele vai ali, né, cada um vai pegando o canto, e chamando aquilo de meu quarto. O Mário Moraes, que é chamado por Mário Comunista, ele costumava dizer, né, que lá tinha os apartamentos de luxo. Os primeiros que chegaram, por que apartamento de luxo? Porque essas pessoas, elas escolhiam os melhores lugares próximo à janela, né? Então ele foi lá para esse apartamento de luxo. O próximo capítulo, eu vou falando capítulo por capítulo aqui rapidinho, que acho que é mais fácil para entender, tá? E para eu me lembrar também. Pessoal, eu não costumo fazer um resumo nada, né, num roteiro, eu vou falando com vocês aqui, tá? Conforme eu vou, e eu vou só separo aqui os capítulos, tá? Vamos lá. O próximo é um amigo, senão demoraria muito para fazer os vídeos para vocês. Vamos lá. Assim eu agilizo o trabalho. Chama-se Um Amigo, né? E é um amigo que chega, um amigo chamado Pedro, que participou lá, né, com eles, aquele grupo lá do sul, tá? E o Pedro chega pedindo ajuda, foge do rio e vai lá, e já chega com a esposa, né, do Salim, pedindo, pô, eu vim aqui porque queria que o Salim me ajudasse a fugir. Aí ela percebe que ele não sabe que o Salim está preso. Então, o Salim preso ali, tá? Naquela questão do Grupo Sul. Ela faz todo uns contatos ali e consegue tirá-lo ali. Outra coisa muito importante, Florianópolis é uma ilha. Por Florianópolis ser uma ilha, é mais fácil de fechar. Então, a entrada principal da cidade era, né, a Ponte Hercílio Luz, na época a única entrada para a cidade. E os barcos, né? Sai de barco, aeroporto, né? Difícil. E ela consegue um barqueiro para tirá-lo de lá. Tá? E ele depois acaba indo para a França, e lá na França ele consegue, né, trabalhar, ser professor, o que ele gostava, com a esposa dele, ele se casa lá, e ele acaba só vindo para o Brasil para passear, acaba ficando lá. O próximo capítulo chama-se A Fogueira. O que é a fogueira? A livraria, que um dia foi dele, não era mais dele quando ele foi preso, tá? Livraria Anita Garibaldi, esse é o nome. Tá? A livraria Anita Garibaldi, ela é invadida.
Por que achavam que ele tinha ligação com a livraria ainda? Porque ele continuava frequentando a livraria. Inclusive, essa livraria, falam que ele foi um péssimo administrador. Porque ele desfalcava, ele levava livros da livraria para casa, ele pegava para ele ler. Tá? Então, quando ele ia fazer um pedido de um livro que alguém queria, ele pedia dois, ele pedia um para ele também. Tá? Então, ele levou à falência e por isso ele acaba vendendo a livraria. Mas, como ele frequentava, achavam que era dele. E aí, a gente começa a ver o que é muito comum, a burrice. Eu vou falar direto, é burrice mesmo, burrice. Burrice, ignorância muitas vezes, falta de conhecimento dos militares. Né? Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, os militares queimaram muitos livros. Né? E aí ele fala, né, que eles queimaram como, né, tanto o Capital de Marx como a Capital de essa de Queiroz, né? O Vermelho e o Negro de Stendhal e a Seara Vermelha do Jorge Amado. Eles não sabiam identificar que livro era de um comunista. Por exemplo, Capital de Marx, né? Seara Vermelha do Jorge Amado, sim, mas a Capital do Essa de Queiroz, nada a ver, né? O Vermelho e o Negro de Stendhal, nada a ver. Tá? O Alienista do Machado de Assis e Memórias do Cárcere de Graciliano Ramos. Então, o que tem a ver Machado de Assis? Nada, tá? Então, eles entraram lá, pegaram, fizeram uma fogueira em praça pública e queimaram todos os livros, né? E nisso também fala que já se aproveitaram, né? Já teve o caixa lá, já roubaram dinheiro, enfim. Terminando este capítulo, tem um depoimento de um padre, que inclusive um padre que não era, né, jamais foi de esquerda, nada disso, mas o padre, né, fala assim: mas no caso presente, a mais correta interpretação sobre o significado de tudo aquilo podia ser sintetizada nas poucas palavras do padre Brown, do Colégio Catarinense, que não tinha como ser taxado de comunista, esquerdista, subversivo, ateu, etc., ao declarar na manhã seguinte, quando se deparou com um monte de cinzas: meu Deus do céu, será que estou voltando à Alemanha de Hitler? Então perceba, né? O padre, que não tinha nada a ver com o movimento, falando, né, que parecia estar voltando para a Alemanha de Hitler. Próximo capítulo é Passeio. Passeio vai falar sobre uma tortura psicológica que fizeram com ele, tá? Tiram ele, né, de lá do alojamento, de onde ele está, da cadeia, e vão levá-lo para passear, né? Colocam um capuz nele, né? E levam para passear. E ficam dando voltas na cidade. Enquanto dão voltas na cidade, vão passando por lugares e vão falando: nossa, será que se a gente será que se jogar um corpo aqui da ponte, a queda lá, o que vai acontecer com coisas assim, sabe? Ai, a gente bem podia acabar logo com isso, né? Sabe? Fazê-lo passar por vários momentos ali numa tortura psicológica. Né? Então, ele mesmo fala, né, que tortura física ele não sofreu, mas a tortura psicológica lá foi muito forte. E coisas que os militares negam, né? Ou muita gente, hoje a gente fala: nossa, mas isso não é tortura. Pô, gente, você mexer com a cabeça de uma pessoa, né? Uma pessoa que está ali em defesa, você começa a falar de jogar ali, né, de matar, jogar no mar. Esse corpo, se jogasse aqui, ninguém ia encontrar, coisas desse tipo, tá? Né? É bem complicado aí. E eles levam ele, né, para dizer que vai ter um depoimento com o doutor Jade Magalhães, que é quem está dando as cartas ali naquele momento, sabe? Eles falam que nem o governador manda mais, é o Jade Magalhães, porque o governo lá de Brasília, né, dos militares, confia no Jade Magalhães. Então ele é levado para esse depoimento com o Jade Magalhães. Mas esse depoimento não acontece. Isso não acontece uma vez só, acontece mais de uma vez. O próximo capítulo chama-se Mário e o Figueirão. Esse Mário Moraes, ele era conhecido como Mário Comunista. Ele tinha ali nessas essas questões de ideia. Pessoal, precisamos ver que naquela época, o que tinha acontecido? Nós tínhamos tido a Revolução Cubana. E a Revolução Cubana foi uma coisa linda, foi uma coisa maravilhosa, né? Porque um país, uma ilhazinha como Cuba, consegue bater de frente com os Estados Unidos, né? Que sempre estava tentando impor ali, né? Consegue bater de frente, isso é lindo. Isso é lindo. Claro que Cuba até hoje sofre por isso, né? Sanções, sofre embargos, né? Entendeu?
tá? Mas bateu de frente, é um exemplo. E naquele sonho daqueles jovens ali, né, há essa questão de Cuba, né, de ideais ali, entendeu? De ideais nacionalistas, né, de manter a nossa posição. E o Mário era um entusiasta disso, digamos assim, né? E depois ele fala que não, mas ele era um entusiasta disso. E tanto que ele era chamado por Mário Comunista. E havia uma frase na época, né, que era bem conhecida em Floripa, que dizia assim: hora que vai pro Figueiron, aquele vai pro Figueiron, pro Figueiron. Então, digamos assim. E começou a circular boatos que havia uma lista. Na verdade, havia uma lista. O Mário fala que havia uma lista. Mas era uma lista ali que eles colocavam nomes e, né? Aí quando o Mário é chamado, né, lá pelo Jade Magalhães, né, quiseram saber do tal de Figueiron, da lista, das listas, políticos, personalidades, empresários relacionados nela para serem enforcados ou fuzilados numa eventual vitória da subversão. Então, olhe o absurdo que chegou a isso. Pessoal, o que é o Figueiron? Ah, para quem não conhece Florianópolis, tá? Há uma figueira na Praça 15, em Florianópolis, que essa figueira ela é do século XIX. Essa figueira é muito velha, não tem a data exata, mas se você quiser pesquisar aí, se você pesquisar a figueira da Praça 15 ou figueira de Florianópolis, ela vai aparecer, com certeza. É uma figueira que hoje, inclusive, ela está lá sustentada por alguns, né? Como que eu falo isso? Os mastros, não é mastros, tem uma armação ali de metal segurando, né? Algumas varas de metal ali segurando os galhos da figueira, porque senão a figueira não aguenta mais. Uma figueira deve ter ali próxima a 200 anos, né? Por aí. Inclusive, né? Eu já ouvi falar sobre isso e agora eu fui pesquisar. Eu sei porque eu fui pesquisar. Eu já ouvi falar que o time figueirense tinha esse nome, Figueirense lá de Florianópolis, devido a essa figueira. E eu acreditava nisso realmente, eu também achava isso. Mas não, conforme as pesquisas que eu fiz, o time figueirense chama Figueirense por causa de uma outra figueira que existe no bairro da Figueira, que hoje é um bairro que está ali bem próximo ao centro já, né? Já está ali próximo ao centro. Então daí ter surgido esse Figueirense, não dessa figueira, era uma outra figueira que tinha lá no bairro da Figueira. Então observa como o Mário aqui, né, ele acaba entrando nisso, de ser considerado bastante subversivo, porque tinha até uma lista de quem eles iam matar ali. Próximo capítulo chama-se Aurélio o Neto. Como o Salim Miguel, pessoal, estou falando do Salim Miguel, mas na verdade é o personagem, mas é claro que a gente sabe que é o Salim Miguel. Ele não fala o nome aqui, tá? Mas é o Salim Miguel. Então o Salim Miguel ele vivia recitando ali versos, né, do Cruz e Souza, minha cabeça às vezes dá umas bugadas aí. Versos do Cruz e Souza, por exemplo, né? Vozes veladas, veludadas vozes, volúpia dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos vivas, vãs vulcanizadas. Né? Um dos poemas do Cruz e Souza aí mais conhecido. E ele vivia recitando esses poemas até que cara fala para ele, né? Que ele era neto de um poeta importante, começa a recitar poemas desse poeta. Que poeta? Luiz Rufino. Luiz Rufino? Sim, por quê? Não, sim, né? Por quê? Meu avô. Avô? E aí ele faz os cálculos ali do Luiz Rufino. Luiz Rufino não teria idade para ser avô, talvez bisavô, né? Ele conta umas histórias ali. E ele fica naquela dúvida, mesmo depois que ele sai, ele não se encontra mais com a Aurélia, ele não tem contato com a Aurélia, se realmente ele era neto do Luiz Rufino, não. Tá? O Luiz Rufino, eu falei? Luiz Delfino, falei Rufino, né? Luiz Delfino. Luiz Delfino, um importantíssimo poeta catarinense, chegou a ser senador da República também, né? Lá do final do século passado, início do século XX. E muitos consideram o segundo maior poeta de Santa Catarina, tá? Primeiro, claro, Cruz e Souza.
Mas ele falava, né, que o Luiz Delfino era melhor. E ele contava coisas ali que o Salim olhava para ele e falava assim, não, ele sabe histórias que ninguém saberia, né? Então, ele deve realmente ser ali, né, neto do Luiz Delfino. Quase que eu falo Rufino. Por que tô Rufino na minha cabeça? Não sei por quê. Próximo capítulo é um interrogatório. E nessa do interrogatório, né, eu vou ler um trechinho para vocês perceberem como que é a linguagem do livro quando usa a segunda pessoa, tá? Como se fosse o narrador conversando com ele, falando para ele: vai, tenta outra vez, recorre às tuas anotações, te esforça, puxa pela memória, há uma estranha resistência que necessita ser vencida. Tá? Como se ele estivesse falando para o narrador. E agora vem, né? Lá está. Depoimento no DOPS, dia 21/4/1964, né? O dia do Tiradentes, 21/4. Tá? Então, ele já está preso há quase 20 dias e aí ele vai ser interrogado, enfim, pelo Jades Magalhães. Pessoal, e o interrogatório dele é ridículo. É ridículo. Né? Por exemplo, um trecho aqui. O Jade Magalhães fala para ele: tenho aqui, veja, uma lista com nomes de pessoas que assinaram o pedido de reconhecimento do PCB. O que me diz disto? Ele responde: o que vou dizer? O que quer saber? Se tem meu nome na lista que está em suas mãos, é porque assinei. Qual crime? Aí o Jade Magalhães fala para ele: pergunta-me qual crime? Legalização de um partido que só buscava extirpar nossas tradições. Deus, pátria, família, que prega a luta de classes, que queria nos entregar de mão beijada a um país estrangeiro. Observa sempre aquela do Deus, pátria, família, né? Como se nós defendemos Deus, pátria, família, nós pensamos na família e vocês pensam, né? Querem acabar com a família tradicional. Pessoal, isso sempre foi usado pela direita, tá? Principalmente pela extrema direita. E observa o final aqui, que queria nos entregar de mão beijada a um país estrangeiro. Quem que virou capacho de um país estrangeiro durante o tempo da ditadura militar aqui? Quem que mandava no Brasil realmente? Esta semana aqui, quem que está apoiando aí, né, uma taxa aí de 50% que um certo presidente aí, laranja, está propondo ao Brasil? Quem que está querendo entregar o Brasil de mãos beijadas? Essa é a reflexão que a gente deve fazer, tá? Quem fala que o outro faz e quem que faz. Tem perguntas, por exemplo, né? Aqui está dito que participou do Congresso de Escritores de Porto Alegre. Confessa? Participou? Ele responde: participei. É público notório. Então confessa, não é? Então, seja assim, cara, é público aquilo, não há mal nenhum participar de um congresso de escritores. Observa o perigo de um congresso de escritores, tá? Observa, é dessa gente aqui, tá? E lembra lá no início quando eu falei, né, que não gostam da cultura, tá? Então, isso se disseminou muito, né? Tem gente que pensa assim até hoje, tá? Eu ia falar uma coisa aqui, mas é melhor eu me calar, né? Melhor me calar. Outra pergunta ridícula. Você era a favor da estatização do petróleo ou não? Ele responde: era. Ele, o interrogador. Assinou a lista de apoio ou não? E aí ele responde: não me lembro, francamente. Se a tem em mãos, veja o recorte, senhor secretário. Deve saber melhor do que eu. Ou seja, ele tinha ali nas mãos dele, sabe que ele não assinou, mas ele quer saber o porquê que ele não assinou. E o que isso tem a ver, né? E aí também tem mais uma pergunta aqui bem estranha. Só mais duas perguntas. Por que escolheu o nome do comunista Graciliano Ramos para a rua onde mora? Graciliano Ramos, além de tudo, é um dos maiores escritores desse país, né? Não escolhi o nome do escritor Graciliano Ramos. Foi uma decisão da Câmara Municipal. Por sugestão sua, em projeto apresentado pelo Mimo, vereador comunista. Projeto aprovado por unanimidade. Como conseguiram isto? Vai ver, porque admiravam o escritor, ou porque acharam que era um ramo desgarrado da família Ramos, que se havia mudado para Alagoas, né? Porque lá em
Florianópolis os ramos são muito conhecidos. Então, ou seja, são perguntas ali, né? Ou seja, se você gosta da literatura do Graciliano Ramos, você é comunista. Se você gosta da literatura do Jorge Amado, você é comunista. A cabecinha desses militares, né? Ó, eu ia falar de novo, mas deixa. Melhor não, né? Vocês entenderam, vocês entenderam, vocês entenderam, vocês entenderam. Tá? Eu acredito que vocês entenderam. E depois que ele sai da cadeia, ele ainda, né, o problema ainda é esse, né? Ainda teve a insatisfação de se encontrar com esse Jade Magalhães, tá? É terrível isso, né? Você ainda tem que conviver e encontrar com isso. A ideia disso, eu tive a ideia de escrever um conto, tá? É legal a literatura por isso, né? Vou desenvolver esse conto aí. Próximo capítulo chama-se Faces. Né? E onde ele vai conhecer um militar, né, que ficou conhecido por ter arrastado Gregório Bezerra pelas ruas do Recife. Então, Gregório Bezerra era um comunista, Partido Comunista no Brasil, político. Ele foi preso e ele foi arrastado pela rua. Arrastado, literalmente arrastado. E enquanto ele era arrastado, foram incitando a população a linchá-lo como um criminoso. Entendeu? E dizem que ele teve que pisar descalço em solução de bateria, por exemplo, os pés dele queimaram todos. Então foi uma tortura terrível que fizeram ali com o Gregório Bezerra, lá pelas ruas do Recife. Gregório Bezerra é do Recife, tá? Não é de Floripa, não. É lá de Recife. E esse cara, ele tem momentos ali que parece alguém humano, mas não tem. Sempre deixa claro que a posição dele, né? Mostrando que às vezes esses caras enganam, né? Parecem pessoas realmente, mas não são pessoas. Nós temos 3 partes deste livro que são chamados de fragmentos perfis, onde ele vai mostrar o perfil de cada um, o que cada um fazia, o que se conseguiu descobrir. Pessoal, então, né, ele tinha um caderno que ele ia anotando. Ele foi anotando tudo nesse caderno lá dentro da cadeia. Tá? E daqui vem as narrativas. Claro, né, que ele usou essas anotações, mas ele, né, criou todo um enredo ali. Muitos textos aqui são criados, tá? Não são só as anotações, tá? O caderno serviu de base para a escrita dele. Não é o caderno bem, né? Não é um diário, como eu disse anteriormente. Ele vai mostrando ali todas as pessoas, né? Quem era o Mário Japonês, quem eram as pessoas que estavam lá, de onde vieram, das cidades que vieram, e eram de várias cidades ali de Santa Catarina, tá? O próximo capítulo é diálogos. E aí ele vai colocar alguns diálogos que aconteciam dentro da cadeia. Tá? Diálogos ali, né? Coisas assim, curiosidades apenas que aconteciam. Né? Tem um diálogo do Mário Moraes, que é o Mário comunista interessante, que ele chega e fala, né, para os demais: souberam da última? Meu informante exclusivo. E o Mário sempre tinha essa, né? Tem um informante exclusivo, ele queria se achar, né? Souberam da última? Meu informante exclusivo acabou de me avisar. Como sou amigo, passo para vocês, mas bico calado. Os presos, aliás, os detidos, né? Porque ele tinha essa questão, né? Fala, você está detido. Eu falo, detido, estou preso, né? Os presos, aliás, os detidos, porque a ditadura dizia detido. Todos sabemos que aqui não tem preso nenhum, né? Não tem preso nenhum, só detidos. Foram qualificados em 3 categorias. Muito, muito perigosos, mais ou menos perigosos e pouco perigosos. E aí o Saul Buchelli, né, que era um que estava ali, pergunta: e daí? O Mário Moraes: e daí? Para aqui foram encaminhados os mais ou menos e até os poucos. Os muito, muito foram para a penitenciária, para outros estrados, para o diabo que os carregue. Aí ele pergunta, né, pessoal, isso é colocado como se fosse... É legal também aqui comentar isso para vocês, que ele é colocado como se fosse em forma de um texto teatral. O nome e o diálogo. Mário Moraes, souberam da última, né? Saul Buchelli, e daí? Mário Moraes, e daí? Para aqui foram encaminhados os mais, né? E aí tu, tá? Por isso que eu falei da segunda pessoa, tu, o Salim. Aí o Salim pergunta: não entendo a tua colocação, né? Não pergunta não, ele comenta, né? Não entendo a tua colocação. Aí o Mário Moraes fala: estou diminuído, constrangido. Eu, o famoso Mário comunista do Figueiredo, onde já se viu.
Então, ou seja, como que, né? Ele pensando assim, pô, eu fui rebaixado, cara. Eu queria estar entre os mais perigosos, aqui eu não tô, né? Ele gostava de se achar e o Mário Moraes se sentiu ali, né? Nesse momento ali bem diminuído, digamos assim. O próximo capítulo é a liberdade. Chega a hora dele ser liberto, né? Ele vai ser liberto e até alguns presos é na hora do jantar, os presos falam, espera, janta. Não, eu quero ir agora. E ele sai de lá todo feliz. Quando ele chega na casa do pai dele, o pai dele o recebe. Pessoal, não comentei, ele teve visitas, né? Algumas visitas. Enquanto ele esteve preso, foram liberadas visitas. O pai, né, ia, alguns familiares iam, a mulher não podia ir porque ela estava, né, em prisão preventiva dentro de casa, então ela não podia sair, não podia ir. Mas o que eu estava falando mesmo? Da liberdade. E aí quando ele é liberto, ele vai e passa primeiro na casa do pai. A casa do pai era pertinho ali, de onde ele foi, né, onde eu estava preso. E o irmão acha que ele fugiu. Como assim soltar? Né? Parece que o irmão quer uma história, ué, me soltaram. Mas por que te soltaram? Né? Não, soltaram, sei lá, soltaram. Então fica aquela coisa meio ali, né? Parece que o irmão dele queria algo mais romântico, digamos assim. E aí vem um capítulo chamado Liberdade, com interrogação, tá? Que vai falar que ele achava que ele estava livre, mas agora ele percebeu que ele nunca mais estaria livre, né? Começa assim: em liberdade tinhas imaginado retomar logo tuas atividades. Perceba que ele fala segunda pessoa. Tuas atividades rotineiras. Não foi assim. Cidade e população sendo as mesmas, não eram as mesmas. Tá? Então ele achava que ele podia voltar a escrever, voltar para o seu trabalho, mas logo ele foi demitido, né? Pessoas que ele achava que eram amigas pediam a demissão dele, pessoas que ele não era, achava que não eram tão próximas dele, que não eram amigos, queriam, né? Reconhecer, ele disse inclusive isso, né? Pessoas que não eram de esquerda, tá? Sabiam do trabalho dele e por isso, né? Eram favoráveis a ele, tá? Que ele não fosse demitido. Ele fala bem isso. Tá? E, né, o livro basicamente termina, não terminou ainda, mas basicamente termina o enredo aqui. O precário conceito de liberdade, tão precário a partir do golpe de 1964, derruía por inteiro. Surgiram os sequestros, as guerrilhas, a repressão, as torturas, o pavor, as mortes. Mas já aí, no que diz respeito à proposta que pretendias, a história, como diria Kipling, é outra. Fica, quem sabe, para mais tarde. Então ele para por aqui a sua narrativa. Ele vai contar até aqui. Tá? Depois daqui ele não vai contar mais. E logo depois no livro vai ter uma relação dos presos, tá? No quartel da PM. Por exemplo, tá? Ele coloca lá, né? Mauri, contador da gráfica, Florianópolis. A pessoa, né? Algum dado ali, né? Profissão e a cidade. Aurélio Alves, que é o Aurélio lá, neto do Delfino. Aurélio Alves, inspetor de trânsito aposentado, Florianópolis. Mário Moraes, funcionário do TAC, Florianópolis, que é o Mário comunista. E aí seguem toda uma relação ali de todos os nomes que estiveram com ele, datado no caderno, né? Florianópolis, abril, maio de 1964, anotações. Florianópolis, maio a setembro de 92, texto final, né? Quando esse livro para ser publicado. E aí tem o pós-fácil, né, do Hélio Pólvora, falando sobre ele, na verdade isso aqui é uma carta que ele escreveu, né, para o Jornal do Brasil, em 7 de junho de 64, falando sobre a soltura, né, do Salim, que o Salim não deveria estar preso, né, porque deveria ter um habeas corpus ali, né, mas naquele momento já não existia mais habeas corpus, ninguém tinha direito à liberdade ali. Essa é uma obra que foi publicada, eu troco o L pelo R às vezes, ainda mais quando tem um L depois, foi publicada pela primeira vez em 94 pela editora José Olímpio, né, e no centenário, né, centenário de nascimento do Salim Miguel, a UFSC, né, então, relança as obras do Salim Miguel. Importantíssimo trabalho da UFSC, está de parabéns aí.
Esse livro faz a gente pensar, né? É bacana isso, porque a gente tem livros que falam bastante sobre esse período, em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro. É legal sair disso, ver o que aconteceu também em Florianópolis. Os catarinenses deveriam ler esse livro, né? Não só os catarinenses, mas principalmente os catarinenses, né? Precisando. Muita gente lá está precisando, né? Como no Brasil também. Mas a coisa lá anda de um jeito, vai estar um pouquinho pior, né? Então, precisaria. Tá? Então, um grande trabalho da UFSC. A gente vê que essas pessoas passaram, né? Por, muitas vezes, apenas gostar de cultura, né? Como nesse caso. Outros por lutar por liberdade, não aceitar, né? Então, pensar aí, gente, a importância desse livro para nós. Pessoal, chegou até o final, deixa o seu like aí no vídeo, tá? Se valeu a pena, deixa o seu like. Não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, ajuda o professor Sid Clay, comenta aqui nesse vídeo, compartilha. Eu espero que vocês realmente tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!